Reabilitação peniana após a prostatectomia radical robótica. Prazer, Pedro Henrique Moreira, médico urologista, e o tema do nosso vídeo de hoje é como que a gente vai fazer essa reabilitação do pênis após uma cirurgia de prostatectomia radical. Se você não me conhece, não deixe de acompanhar nossos vídeos aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook. A gente traz conteúdo de informação relevantes com relação à parte da urologia, com o único intuito de trazer benefícios à população em geral que não tem acesso a um especialista como um urologista. Gente, uma das grandes preocupações do paciente que está com câncer de próstata, que vai ser submetido a uma prostatectomia radical, seja ela aberta, seja uma cirurgia videolaparoscópica ou seja uma cirurgia robótica, primeiramente a primeira preocupação dela é com a parte oncológica, né? Será que eu vou ficar curado do câncer? Será que a cirurgia vai ser efetiva do ponto de vista do tratamento? Será que eu vou precisar fazer quimioterapia, radioterapia? Será que eu vou fazer tratamento com hormônio? Essa acaba sendo com certeza a maior preocupação do paciente. Porém, existe alguns outros, porém a maioria dos pacientes também ficam preocupados com relação à incontinência urinária, né? Para quem não sabe, né, em torno mais ou menos de 5% dos pacientes que são submetidos a uma prostatectomia radical, ele pode desenvolver incontinência urinária. Tá? Incontinência urinária é a perda de urina após alguma atividade física, algum esforço físico, tá? E essa perda de urina gera também uma grande preocupação ao paciente. Ela pode ser transitória ou ela pode ser contínua. E existem tratamentos para isso, tá? Seja fisioterapia, seja cirurgia para estar corrigindo isso. E o terceiro ponto que acaba causando também a grande preocupação na maioria dos pacientes é relacionado à disfunção erétil, à impotência sexual. Todo mundo já ouviu falar, a cirurgia de próstata causa impotência sexual, causa disfunção erétil. E é verdade, gente, ela pode causar essa alteração da potência sexual, vai depender de como é a sua ereção antes da cirurgia, como é que é a sua vida sexual, se você tem relação sexual com frequência ou não, se você deixou de estar fazendo relação sexual, se você deixou de induzir ereções, isso pode levar a uma fibrose do seu corpo cavernoso, né? Que o corpo cavernoso é a parte interna do pênis, onde que chega o sangue que mantém a ereção. Todos esses fatores podem estar relacionados se você vai conseguir manter uma ereção após a cirurgia ou não. Sem falar em diabetes, problemas hormonais, né, de testosterona baixa, problema de tireoide, ansiedade, depressão, falta de atividade física. Tudo isso está influenciando colesterol, isso tudo influencia na maneira como é que você vai ter relação sexual, na maneira como é que você vai ter uma ereção satisfatória. E como é que é a reabilitação dessa cirurgia após a cirurgia de prostatectomia radical robótica? A cirurgia de prostatectomia radical robótica, ela tem uma vantagem perante a cirurgia por vídeo e perante a cirurgia aberta. A gente consegue aumentar a imagem em até 10 vezes para a gente dissecar o feixe vasculo-nervoso que é responsável pela ereção. Esse feixe vasculo-nervoso, ele passa do lado direito da próstata e do lado esquerdo da próstata. Então, quando a gente consegue preservar esse feixe, isso aumenta a chance do paciente conseguir ter uma ereção satisfatória após a cirurgia. Lógico que existem esses outros fatores que eu falei para vocês anteriormente. E a partir do momento que o paciente opera, né, eu sempre falo com o paciente, do seu lado direito a gente não conseguiu preservar, ou do lado esquerdo a gente conseguiu preservar o feixe, porque existe tumor no lado direito, então precisou ser retirado. E a gente vai conversando com o paciente logo após a cirurgia. Depois que ele sai da cirurgia, ele sai com uma sonda. Essa sonda vesical de Nemora, ela fica em torno mais ou menos de 7 a 10 dias. Logo a retirada dessa sonda de 7 a 10 dias, o protocolo aqui no consultório funciona da seguinte maneira. A gente vai utilizar medicações sob demanda, tá? E medicações de uso contínuo para a ereção, que são os inibidores de 5-fosfodiesterase. Normalmente eu costumo entrar com a tadalafila de 5 mg de uso diário e o sildenafila de 100 mg 3 vezes por semana sob demanda. Tá? Então o paciente tirou a sonda. O que eu quero que esse paciente faça? Que estimule a ereção, tá? Que estimule o fluxo sanguíneo na região do pênis para que esse pênis não entre em atrofia. E a melhor maneira da gente estar fazendo isso é estimulando com essas medicações que causam fluxo na região do pênis. Eu já falei para vocês sobre o Viagra, falei sobre vocês sobre o tadalafila, tem vários vídeos relacionados a esse aqui no canal, depois dá uma conferida lá para você ver qual é a diferença de um sobre o outro, qual é a diferença do uso contínuo e o uso sob demanda. É interessante vocês darem um pulo lá nos vídeos anteriores para estar conferindo isso. E especificamente no paciente que foi submetido a uma prostatectomia robótica, a gente faz dessa seguinte maneira: o uso diário do tadalafila e o uso sob demanda do Viagra. Lógico, se o paciente não tiver nenhuma contraindicação de estar usando essas medicações. A gente reavalia esse paciente em torno mais ou menos de 45 a 60 dias para a gente ver se a gente está tendo uma resposta ou não. E se caso esse paciente não vier a apresentar uma resposta de nenhuma ereção, se não está trazendo fluxo sanguíneo na região do pênis, a gente entra com a segunda opção de tratamento,
que é o tratamento por fisioterapia através do exercício de Kegel, né? Existem alguns aplicativos que eu explico ao paciente como é que esse exercício, isso pode trazer um benefício, e através da bomba a vácuo. A bomba a vácuo é um aparelho que ela represa o fluxo sanguíneo na região do pênis, estimulando o sangue a entrar nesse pênis. Muitas vezes o paciente não vai conseguir ter uma ereção de forma espontânea, porém com esse exercício a gente mantém esse paciente trazendo fluxo sanguíneo para o pênis dele, não deixando ele atrofiar o corpo cavernoso dele. Então ele tem um aspecto, ele tem uma sensação fundamental da gente estar conseguindo melhorar esse fluxo sanguíneo e preservar essa ereção, né? Os pacientes ficam muito ansiosos, né? Eles acham que depois da cirurgia faz a cirurgia e nunca mais vai, aí nos primeiros dias tomam remédio, tem uma resposta frustrante com relação ao remédio, ele acha que nunca mais vai ter essa ereção. A partir do momento que a gente tenta fazer essa reabilitação de fases programadas, os pacientes podem vir a apresentar a ereção logo após 2 anos, entendeu? Então, nesse primeiro momento que você acabou de fazer uma cirurgia de próstata, né, não fique um pouco ansioso, não fique frustrado que a cirurgia causou impotência para você. Pode conseguir recuperar essa ereção com o tempo, de acordo com a fase que você se encontra. Então, primeira fase, medicação. Segunda fase, fisioterapia com exercício de Kegel, bomba a vácuo. Aí passaram 6 meses, você não conseguiu ter uma resposta, né? 4 meses, mesmo fazendo a bomba, mesmo tomando um remédio, a gente pode entrar com testes de estimulação fármaco-induzidas. Existem várias medicações, tá? Existe o Bimix, o Trimix, as prostaglandinas, e essas daí nada mais são do que injeções que a gente faz na região proximal do pênis com o intuito de causar uma vasodilatação do pênis e uma ereção. Também que tem essa função de manter o fluxo sanguíneo na região do pênis, manter que esse pênis consiga ficar rígido. Alguns pacientes vão se adaptar e outros pacientes não vão se adaptar. Ah, doutor, eu não me adaptei a fazer o uso de injeção, né? Tá doendo. Apesar que hoje existem seringas e agulhinhas menores para a gente estar fazendo essas induções de ereção. Mas o paciente fala para mim, doutor, não me adaptei ao remédio, não deu certo com a bomba a vácuo, não deu certo com os exercícios de Kegel, não me adaptei aos testes de estimulação fármaco-induzida. Aí a gente entra na última opção de tratamento, que é as próteses, tá? Existe a prótese peniana maleável, existe a prótese peniana inflável, né? Eu já fiz um vídeo explicando a diferença da prótese maleável para a prótese inflável, depois vocês dão uma procurada lá, que essa sim é a terceira linha de tratamento. A gente não fica estendendo muito tempo, né? Se o paciente não está tendo resposta nenhuma ao tratamento preconizado com medicação, fisioterapia, bomba a vácuo, o teste de estimulação fármaco-induzida, tem pacientes que a gente acaba, dependendo de uma conversa muito bem conversada, que a gente acaba indicando a prótese dentro de 1 ano após a cirurgia, se a gente não obtiver essa resposta. Para aqueles pacientes que têm uma persistência, que eles estão fazendo os exercícios de maneira adequada, estão se adaptando à injeção, estão se adaptando à bomba a vácuo, a gente vai levando, desde que esse paciente faça os exercícios de maneira correta e não deixe que o seu corpo cavernoso do pênis entre em atrofia. Bom, é isso que eu queria falar para vocês. Tá? Essa é a maneira que a gente faz essa reabilitação peniana próstata, cirurgia de prostatectomia radical robótica, né? Não é o fim do mundo, tá? Existe tratamento para ereção logo após a cirurgia. O mais importante é você tratar do seu câncer, não ficar preocupado com esses mitos aí que você vai ficar impotente, que você não vai ser mais saudável, que você não vai conseguir trazer prazer à sua esposa, à sua acompanhante. Então, o recado que eu quero dar é esse: vamos fazer esse tratamento correto, oncológico, e depois a gente vai buscar essa reabilitação peniana da melhor forma possível. Espero que tenham gostado do vídeo. Te encontro semana que vem falando um pouco mais sobre essa parte de reabilitação peniana. Grande abraço.